Graça e paz, sou o Luciano, pastor da Igreja Bíblica Betel Itatiba. Nós estamos na nossa série sobre o processo da restauração, falando sobre Neemias, uma exposição do capítulo 1 ao capítulo 7. Chegamos agora na nossa quinta tomada, já trabalhando o capítulo 5, né? E o que é interessante dentro do capítulo 5 é que a gente vai ver agora ainda oposições. Anteriormente a gente falou sobre as oposições externas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as oposições internas. Neemias entende que é um homem que Deus escolheu. Após o seu tempo de secreto, ele entende que ele é a resposta da sua oração. Ele entende que Deus quer usá-lo. Ele recebe o favor do rei após 4 meses, esperando Deus prover aí todas essas questões. Ele vai debaixo da autoridade do rei para Jerusalém, lembrando que fazia 90 e poucos anos que o povo já tinha voltado do cativeiro e ninguém tinha feito nada com relação aos muros. Neemias agora começa a restauração, ele guarda silêncio, tem toda a cautela para poder ter bom rendimento, ele envolve as pessoas com um senso de pertencimento e todo mundo consertando na frente da sua própria casa. Cada um cuida daquilo que lhe diz respeito. Todos estão envolvidos. Eles têm a oposição dos samaritanos, Sanbalate, Tobias e Gesem. E agora eles vão lidar com uma oposição no capítulo 5. Se você olhar aí, onde as pessoas, como no verso 8, 9 e 10, estão dizendo o seguinte: olha só, a gente não tem como pagar, a gente está sem comida, porque a nossa terra foi tirada, porque o imposto está muito pesado. E Neemias vê aquilo como uma grande injustiça. As pessoas estavam fazendo de tudo para trazer sobre o povo um peso. Eles traziam sofrimento sobre o povo. As pessoas tinham que pagar um tributo pesado, estavam perdendo, inclusive alguns filhos estavam se tornando escravos para poder pagar a dívida. Quando eles deveriam fazer de tudo para trazer os seus irmãos à liberdade, estão voltando do cativeiro. Todos eram escravos, é hora de todo mundo trabalhar para a liberdade e estão fazendo de tudo para escravizar. Isso é interessante, que essa exploração que essas pessoas, os líderes, estão fazendo, incomoda Neemias. E Neemias disse: a gente não pode, a gente está preocupado, tem problemas externos acontecendo, mas a gente também tem que arrumar a casa, a gente tem que pôr em ordem, não é justo vocês fazerem isso, perdoe a dívida, libera essas pessoas, vamos parar de fazer isso. E o povo entendeu, não tinha o que responder para Neemias, não podiam falar nada, porque Neemias estava certo. O que eu entendo é que dentro de um processo de restauração, eu não tenho como deixar Deus usar a minha vida, eu não tenho como construir algo de valor e algo importante se eu também não trabalhar do lado de dentro. Eu preciso trabalhar as questões externas, mas eu preciso muito dar atenção para as questões internas. Havia uma exploração, havia um abuso de poder e de autoridade. E Neemias chega e diz: a gente precisa parar com isso. Observe sempre que você está disposto a construir algo que Deus colocou em seu coração. Você vai lutar com as oposições externas, não tenha dúvida disso, mas você também vai lidar com as oposições internas. As oposições internas talvez elas podem ser até piores, porque elas são sutil, porque elas são mascaradas, porque elas passam desapercebido, porque nós nos acostumamos com elas e às vezes não a percebemos. Observe que quem traiu José, que quem vendeu José, quem pegou José e lançou ele numa cova, não foi os de fora, foram os de dentro. Que quem traiu Jesus não foi os de fora, foi os de dentro. Aquele que, Jesus diz, aquele que mete a mão no pão comigo, aquele que coloca a mão junto comigo no pão, é o que há de me trair. Então entende que não foi alguém distante, foi alguém próximo. Havia perseguições sim, mas a das mais dolorosas é as de dentro. As que mais machucam, as que mais impedem a gente de conseguir ter uma coisa realmente efetiva numa restauração, seja familiar, seja espiritual, seja ministerial, seja profissional, seja quais forem as áreas, é as questões internas. Eu preciso olhar se não há injustiças dentro de mim. Eu preciso olhar se não há injustiças dentro do meu grupo. Eu preciso olhar se não há injustiça dentro da minha comunidade e começar a trabalhar para essas restaurações. E o que o povo fez foi aceitar. Eles aceitaram, concordaram, disseram: Neemias, você está certo. E começaram agora a perdoar as dívidas,
e aquela fome que estava acontecendo começou a ser dissipada. Houve justiça naquele lugar. As pessoas começaram a viver e a se tratar com justiça. E Neemias também, algo marcante nessa questão da oposição interna. O que ele faz é o seguinte, ele não coloca uma coisa que ele não faça. Ele já não pede a Deus uma coisa pela qual ele não é um instrumento a ser usado. Mas também ele diz do seu próprio tesouro, do seu próprio dinheiro, das suas próprias economias, ele coloca a mão e sustenta pessoas. Do seu próprio dinheiro ele faz de tudo para manter essas pessoas trabalhando. Neemias usa os seus próprios recursos. Ele não é só alguém que fala e pede para que os outros façam e coloque um jugo sobre pessoas. Ele não coloca um jugo sobre as pessoas que ele mesmo não esteja envolvido. Estamos vivendo dias onde esperamos que as pessoas façam, mas nós mesmos às vezes não fazemos. Esperamos que as pessoas se levantam, mas nós mesmos não levantamos. Dizem o seguinte, que se um líder sentar, o povo deita. Se um líder deitar, o povo dorme. Se o líder dormir, o povo morre. Então o líder precisa estar correndo para que o povo possa caminhar. Porque o líder é o espelho. O líder é o exemplo. Palavra convence, mas exemplo arrasta a multidão. Não seja o pai de família dessa geração Nutella que pede algo para os seus filhos e ele acaba sendo hipócrita porque ele mesmo não vive. Não seja aquele que exige das pessoas algo que você não viva. Jesus combate os fariseus e sabe o que ele diz? Ai de vocês que não entram e não deixem os outros entrar. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Às vezes nós podemos nos tornar assim. Pessoas que exigem algo, mas nós mesmos não fazemos. Neemias não. A gente precisa pôr nossos recursos, a gente precisa concluir. Ele foi o primeiro a colocar a mão no bolso, foi o primeiro a fazer o que foi necessário, ele foi o primeiro a se doar. Não só colocou a mão no bolso, como cuidou daquelas pessoas, como deu a eles o sustento e como também colocou a mão na massa para tudo que fosse necessário. Que Deus nos ajude a sermos esses líderes, aqueles que vão pedir às pessoas, que vai tratar com as justiças internas, como levando as pessoas a uma conscientização de corrigir toda a exploração que exista, mas que também pelo seu exemplo não vai só falar, mas vai agir também. Nós vamos ver que a reconstrução ela vai tomando forma quando as pessoas começam dessa forma e vão seguindo todo esse processo. E eu aprendo muito com isso, espero que você também esteja aprendendo. Seja o exemplo. Lembre-se, tem perseguições de fora, mas a gente precisa arrumar a casa. Elias ora a Deus para Deus derramar fogo do céu e restaurar Israel. Mas antes dele orar, ele colocou em ordem o altar que estava quebrado. Eu e você precisamos colocar esse altar, a nossa vida em ordem, para que Deus possa então ser glorificado e a obra dele seja completa em nós. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um abraço a todos.